Durante um passeio ensolarado, o chão começa a tremer e seus arredores desmoronam subitamente. O que você faz? Estamos aqui para ensiná-lo o que fazer e não fazer para sobreviver a um terremoto. Porque, como acontece, há realmente muitos conselhos ruins e desinformação em torno deste tópico. Eu sou Stu, isso é Debunked, e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Terremotos são atividades sísmicas causadas por uma liberação repentina de energia na camada mais externa e rochosa da Terra, a litosfera. O termo também pode ser usado de maneira mais geral para se referir a qualquer tremor do solo. Terremotos podem ser desencadeados por atividade vulcânica, impactos de meteoros ou ações humanas, como mineração ou explosões nucleares, mas a maioria é causada por atividade tectônica. Para entender isso, precisamos entender a estrutura do próprio planeta. A Terra é composta por várias camadas, desde o núcleo interno no centro do planeta, passando pelo núcleo externo e manto, até a superfície da Terra, conhecida como crosta. As camadas internas da Terra não são uniformemente sólidas e, em escalas de tempo longas, grande parte do material interno se move como um líquido viscoso. Esse movimento faz as principais placas tectônicas se empurrarem, criando atrito nas fronteiras, conhecidas como linhas de falha, que as mantêm no lugar. Isso causa o acúmulo de tensão elástica entre as placas, que aumenta com o tempo. Quando o atrito não supera mais a tensão, toda a energia armazenada é liberada de uma só vez. Essa explosão repentina de energia acumulada se move pelo planeta na forma de ondas sísmicas, que é o que causa o tremor do solo que chamamos de terremoto. O número de terremotos que ocorrem anualmente varia de centenas de milhares a vários milhões. A maioria desses tremores são pequenos e muitos são imperceptíveis. Terremotos particularmente poderosos, no entanto, causam um tremor extremamente forte do solo e podem deslocar e quebrar enormes quantidades de terra. Globalmente, aproximadamente 90% dos terremotos do mundo ocorrem ao longo do chamado Cinturão Circumpacífico, que é mais comumente conhecido como Anel de Fogo. Esta enorme área do planeta se estende ao redor das regiões costeiras nas bordas do Oceano Pacífico e inclui alguns dos lugares mais propensos a terremotos na Terra, como o Sudeste Asiático, Japão, costa oeste dos Estados Unidos e Chile. Vale ressaltar que geralmente não é o tremor do solo em si que é perigoso para os humanos. Se uma pessoa estiver em um espaço aberto durante um terremoto, é fácil evitar ferimentos sentando-se no chão e esperando passar. O que torna os terremotos perigosos é a rapidez e a totalidade com que podem destruir a infraestrutura humana, como paredes, edifícios e pontes. Estar em, dentro ou ao redor de grandes estruturas, quando elas desabam, pode facilmente ferir ou matar muitas pessoas em questão de segundos, e é por isso que terremotos que ocorrem em ou perto de grandes cidades podem ser tão absolutamente devastadores. Também podem desencadear outros perigos naturais, como deslizamentos de terra, avalanches e tsunamis, que apenas aumentam a destruição. Então, o que exatamente você deve fazer se tiver o azar de vivenciar um grande terremoto? Bem, para começar, é sempre bom lembrar que estar preparado é a melhor política. Se você mora em uma parte do mundo que é propensa a terremotos ou planeja passar um tempo significativo em um lugar assim, formular um plano de ação com antecedência pode ser a chave para a sua sobrevivência caso o pior aconteça. Primeiro, conheça seu entorno. Identifique os lugares mais seguros para se abrigar em casa ou no trabalho. Aprenda a desligar a eletricidade, o gás e a água. E identifique rotas de evacuação e um ponto de encontro. Para tornar sua casa mais segura durante um terremoto, fixe grandes móveis na parede. Coloque objetos pesados em prateleiras inferiores e assegure que a chaminé ou o telhado estejam em boas condições, substituindo tijolos ou telhas soltas. Em seguida, monte um kit de emergência que inclua coisas como suprimentos de primeiros socorros, uma lanterna, carregadores de telefone, baterias, água e rações de alimentos não perecíveis, bem como documentos de identificação. Inclua suprimentos extras se alguém da família estiver doente ou grávida. Se você quer estar muito bem preparado, participe de simulações de terremotos realizadas em sua área local. Agora que você está preparado, fique conosco, pois vamos orientá-lo sobre tudo o que precisará fazer, dependendo do cenário em que se encontrar quando um terremoto ocorrer. É hora de aprender o que fazer quando um terremoto realmente acontece.
O melhor curso de ação depende das suas circunstâncias atuais, então vamos analisar alguns cenários diferentes. Se estiver ao ar livre em espaço aberto, geralmente basta sentar e esperar a tempestade passar. Embora os maiores terremotos, que são muito raros, possam fazer o chão tremer por vários minutos. A maioria dos terremotos dura entre 10 e 30 segundos, então sente-se, segure firme e fique calmo. Se você estiver ao ar livre, mais perto de grandes estruturas, bem como coisas como postes de utilidade, cabos aéreos ou árvores, é melhor se afastar o máximo possível desses o mais rápido que puder, antes de se plantar no chão. Durante um terremoto, objetos caindo e destroços são causas comuns de ferimentos. Se não puder se afastar completamente de estruturas próximas, fique atento a qualquer coisa alta que possa cair sobre você. Se tiver algo à mão para se proteger, segure-o acima de você para proteger sua cabeça e pescoço. Enquanto você espera o tremor parar, fique do lado de fora e não entre em nenhum prédio. Se estiver em um veículo durante um terremoto, pare assim que possível em local seguro. Novamente, isso significa algum lugar longe de coisas como prédios, postes de luz, árvores e certamente não estacione embaixo de nenhuma ponte ou viadutos, por razões que devem ser justas. Fique dentro e aplique o freio de mão. Durante um terremoto, um carro pode balançar muito, mas é um bom lugar para se proteger nessa situação. Ligue o rádio e fique atento a qualquer transmissão de emergência. Quando for seguro dirigir novamente após um terremoto, esteja alerta a novos perigos que podem ter surgido. Isso inclui grandes rachaduras ou trincheiras na estrada, buracos, terra deslocada, semáforos caídos, postes de rua, árvores e prédios ou pontes desabadas. Se você estiver perto de uma praia ou costa durante um terremoto, afaste-se rapidamente da água assim que a primeira tremida parar. Terremotos que ocorrem perto ou no oceano podem desencadear tsunamis, que podem causar quantidades extremas de danos e matar sobreviventes do terremoto inicial. Assim que a tremida parar, tente imediatamente se mover pelo menos 3 km para o interior ou 30 metros acima do nível do mar para evitar ondas de tsunami potencialmente mortais. Embora não esteja presente em todos os casos, um sinal clássico de um tsunami que se aproxima é a súbita e inesperada retração do mar que não pode ser explicada por marés baixas. Você também pode ouvir um barulho alto de estrondo ou rugido emanando do oceano, semelhante ao de um trem ou avião a jato, que geralmente precede uma grande onda. Se você notar algum desses sinais, seja você sentiu um terremoto antes ou não, corra! Se você estiver dentro de casa durante um terremoto, siga estas ações para minimizar as chances de lesões. Primeiramente, fique onde você está. Embora a vontade seja de correr para a saída, especialistas geralmente aconselham contra sair correndo. Ou para diferentes cômodos, pois a área ao redor das paredes externas e portas são frequentemente as partes mais perigosas de um edifício durante um terremoto. Isso ocorre porque o risco de objetos caindo e janelas se estilhaçando é maior nesses lugares. Você realmente não quer estar ao alcance de alvenaria caindo ou estilhaços de vidro. Não só isso, se você estiver em um prédio lotado quando um terremoto começar e todos correrem para a saída, isso pode criar uma multidão humana ou bloqueio no pior momento possível. Além disso, se estiver nos andares superiores de um prédio alto durante um terremoto, não use os elevadores em nenhuma circunstância. Embora nem todo prédio desabe durante um terremoto, eles ainda podem ficar deformados e distorcidos. Você não quer ficar preso em um poço de elevador deformado, se poderia ter esperado o tremor passar e usado as escadas. Com tudo isso em mente, assim que o tremor começar, afaste-se rapidamente de qualquer móvel grande, prateleiras ou luminárias que possam cair, especialmente aquelas que são especialmente pesadas ou feitas de vidro. Se possível, abrigue-se sob uma mesa, escrivaninha ou cama resistente. Mantenha-se abrigado e pronto para se mover com o abrigo para continuar protegido durante todo o terremoto. Se não houver abrigo disponível, mova-se o mais próximo possível de uma parede interna, sem janelas, e agache-se de joelhos com as mãos cobrindo a cabeça e o pescoço. Se houver um livro ou uma bandeja por perto, use-os para se proteger de objetos ou vidro caindo. Se você estiver em uma cadeira de rodas e não puder ir ao chão, trave as rodas e proteja sua cabeça e pescoço. Além disso, se um terremoto ocorrer à noite enquanto você está na cama, é melhor se segurar e ficar onde está, protegendo sua cabeça com um travesseiro. Quanto a se proteger, precisamos analisar alguns conselhos de sobrevivência a terremotos frequentemente sugeridos que são ótimos exemplos do tipo de desinformação que nós aqui no Debunked adoramos desmascarar. Enquanto está aqui, curta, inscreva-se e ative as notificações para o próximo episódio de Debunked.
Como esse cara, você pode ter ouvido que um dos melhores lugares para estar durante um terremoto é em uma porta, e de fato, é realmente onde muitas pessoas se posicionam e se estabilizam quando tudo começa a tremer. Não faça isso! Este é um equívoco comum sobre a segurança em terremotos que, na verdade, coloca você em um risco maior. Acredita-se que esse péssimo conselho tenha se originado com as missões espanholas nas Américas. Naquela época, as paredes de muitos edifícios eram construídas de adobe, que é apenas terra e outros materiais biológicos. Na época, quando terremotos ocorriam, as portas de madeira frequentemente eram a parte das estruturas mais propensa a permanecer de pé. Isso foi propagado ao longo dos anos como uma crença de que as portas são a parte mais forte de um edifício. Embora isso possa ter sido o caso na Califórnia do século XIX, as práticas modernas de construção, ou seja, não construir tudo de terra e palha, significa que atualmente as portas não são mais fortes que outras partes de um edifício e podem até ser um ponto fraco. Além disso, ficar em uma porta em vez de procurar abrigo deixa você exposto em ambos os lados a todos os escombros e vidros estilhaçados mencionados anteriormente. Nada bom. Outra peça de desinformação sobre terremotos que você pode ter ouvido falar tem um nome bastante grandioso de Triângulo da Vida, que foi concebido por um sujeito chamado Doug Kopp e entrou no conhecimento público através de uma série de e-mails virais. Nunca é um bom sinal. O Triângulo da Vida afirma que durante um terremoto, as pessoas devem se posicionar ao lado de grandes e volumosos móveis, ou carros, em vez de se abrigar sob coisas como mesas e escrivaninhas. Isso acontece porque quando os edifícios desmoronam totalmente sobre os objetos e móveis internos, eles os comprimem até certo ponto, mas deixam um pequeno vazio, geralmente triangular, ao lado. A teoria afirma que uma pessoa tem mais chances de sobreviver se posicionar para acabar neste vazio, em vez de se abrigar sob mesas que seriam completamente esmagadas pelo peso de um edifício. Embora haja um módicum de validade nesta ideia, ela se baseia em um conjunto bastante restrito de circunstâncias e suposições que não refletem a realidade do que realmente acontece na maioria dos terremotos. Este conselho se aplica apenas a pessoas com o azar de ficarem presas após um colapso total do edifício em que estavam, no estilo panqueca. Isso é realmente bastante raro, fora das partes menos desenvolvidas do mundo, onde os edifícios são frequentemente muito antigos e estruturalmente instáveis. Na maioria dos terremotos, a grande parte dos edifícios não desaba totalmente. Quando permanecem de pé, objetos caindo e vidros quebrando são as principais causas de ferimentos e mortes. Optar pela tática do Triângulo da Vida nessas circunstâncias é ineficaz e coloca você em maior risco, não menos. Nem sempre é possível dizer onde estarão os vazios triangulares que salvam vidas em caso de colapso estrutural total. Como você pode imaginar, edifícios desintegrando são bastante imprevisíveis, e na realidade é quase impossível saber exatamente onde tal espaço se materializará, se é que vai se materializar. A abordagem do Triângulo da Vida também não considera a possibilidade de ser esmagado entre objetos pesados como resultado do movimento de lado a lado. Por essas razões, a estratégia do Triângulo da Vida do COP foi amplamente criticada e rejeitada por várias organizações, como a Cruz Vermelha Americana, o Centro de Terremotos do Sul da Califórnia e a Associação de Engenheiros Estruturais da Califórnia, para citar apenas alguns. Portanto, nós do Debunked recomendamos que você siga a abordagem de se jogar, se cobrir e se segurar firmemente para sobreviver a um terremoto dentro de casa. Infelizmente, mesmo que você faça tudo certo, é totalmente possível que ainda acabe preso sob escombros e destroços. Obviamente, esta é uma experiência assustadora e estressante, mas se você se encontrar preso, tente manter a calma e não entre em pânico. Uma das maneiras mais eficazes de deixar os socorristas saberem que há sobreviventes que precisam de ajuda é bater em materiais duros e ressonantes, como postes de metal. As equipes de resgate costumam ter momentos de silêncio para ouvir ruídos fracos sob os escombros, e às vezes as pessoas são salvas por esse método. Se você sobreviver a um terremoto sem grandes ferimentos, ainda poderá ajudar a si mesmo e aos outros após os tremores cessarem. Primeiro, verifique se você tem algum ferimento que pode não ter notado de imediato no caos inicial, principalmente cortes causados por vidro quebrado. Quando o terremoto tiver totalmente diminuído, agora é muito mais seguro se movimentar e sair de um prédio. Fique atento a qualquer transmissão de emergência para informações atualizadas e consulte os serviços de emergência presentes sobre o que fazer a seguir, particularmente se você notar algum dano estrutural em sua casa e considerá-la insegura.
Também esteja preparado para réplicas do terremoto inicial, embora menos intensas e diminuam em magnitude e frequência ao longo do tempo, podem ser poderosas o suficiente para causar mais destruição e ferimentos, especialmente durante resgates. Agora você sabe como se proteger melhor em caso de um terremoto poderoso. É sempre melhor ter o conhecimento e não precisar dele, do que precisar e não tê-lo, embora esperemos que você nunca precise usar essas informações. Fiquem seguros, pessoal.